a infância do menino Jesus, continuação, comentando o livro, e este é o capítulo 11º, aliás, 12º capítulo 12. Continuando. José e os filhos olharam com surpresa para Maria e a criancinha, o menino Jesus. E ele disse: ó Deus, que significa isso? Tu mesmo encarnaste nessa criança, mas se não fosse assim, como poderia ela ser adorada até mesmo pelos teus anjos? Mas se tu, ó Senhor, aqui te encontras, o que acontecerá com o templo e o Santíssimo? Ele, apesar de José ser um anjo já, mas naquele momento ele estava totalmente apagado, né, do que ele mesmo era e do que tudo acontecia. Só que, claro, ele estava compromissado com aquilo tudo, só que, mesmo assim, não se pode saber de tudo, porque poderia criar um problema, porque ele estava a conviver e iria conviver com pessoas muito rudes, muito ignorantes, muito atrasadas. Então, ele não poderia, porque ele não ia se conter a falar coisas que não poderia. Então, ele faz esse comentário aqui. Mas é um comentário que, na verdade, é mais para a gente, que é ignorante ainda de tudo, do que mesmo sobre aquele momento. Porque Jesus, quem veio adorar Jesus, foram os espíritos que operam com ele, ou para ele, são aquelas entidades espirituais que operam no planeta Terra. Né? Porque Jesus governa o planeta Terra, ele criou o planeta Terra. Então ele tem todo tipo de inteligência a serviço dele. São anjos já, espírito evoluidíssimo. Então eles vieram adorar e estão ali. Né? Jesus foi a todo tempo acompanhado por seres iluminadíssimos, que são os colaboradores dele. Né? Mas, claro, que não poderia se mostrar visivelmente, porque nós estamos num processo de educação de uma imensidade de gente completamente ignorante e atrasada. Mas vamos lá. Eis que um anjo se aproximou de José, dizendo: não perguntes, nem te preocupes, porque o Senhor escolheu a terra como cenário de sua misericórdia e visitou o seu povo, como predisse pela boca de seus filhos, servos e profetas. Você vê, eles sabiam e estavam ali presente, materializado, quer dizer, não com a nossa matéria, porque esses espíritos de luz, eles podem se materializar em um corpo muito parecido conosco, pode ser tangível, né, ele pode ser até palpado, mas ele mesmo constrói o corpo dele com o pensamento. Entendeu? A gente precisa entender o seguinte: olha para a nossa tecnologia. Nós sabemos que hoje no planeta Terra, pessoas que estão lá na América do Norte, na Europa, através da internet, eles sabem de tudo sobre nós aqui. Agora, imagine o que não é a cibernética, né? A inteligência cibernética do mundo espiritual sobre a humanidade de eternamente. Mas de agora. Eles não estão aprendendo nada como a gente está aprendendo agora. Né? E esses espíritos são iluminados e estão numa evolução assim, infinitamente à nossa frente. Nós somos verdadeiros índios canibais ainda para eles. Bom, o que sucede diante dos teus olhos, como dizendo ainda o anjo, é da vontade dele, que é santo, sumamente santo. Então, os anjos estão falando de Jesus, que está ali naquele corpinho de criança, porque ele tinha que tomar um aspecto humano parecido para poder conviver com um elenco de gente de todo tipo de evolução que estava ali. Né? O anjo se afastou para adorar a criancinha, que agora estava sorrindo de braços abertos para todos os que o adoravam. Mas quando o sol se levantou, os anjos desapareceram
enquanto os pastores perguntavam a José como tais coisas sucederam. Ele retrucou: assim como maravilhosamente brota a erva da terra, aconteceu esse milagre. Quem sabe como cresce a erva? Tampouco sei eu vos contar acerca dos milagres. Deus assim o quis. É que tudo que posso fazer a vocês é informar dessa maneira. Bom, os pastores se contentaram com essa informação. Nada mais perguntando a José, imagine, a rudeza que era aquele povo ali naquela época. Todavia foram buscar diversos alimentos para oferecê-los a Maria. Quando o sol já iluminava a terra durante 1 hora, José perguntou à parteira: ignoro o local do recenseamento, que me preocupa bastante e desejo nada mais do que liquidar esse assunto. Deixa Salomé em companhia de Maria, enquanto me levas com os meus filhos ao capitão romano que dirige o recenseamento. Talvez nos atenda sem demora, caso formos os primeiros a chegar. Respondeu a parteira: deve saber que o capitão Cornélios reside em minha casa, uma das melhores da cidade, e onde ele tem o seu quartel. Irei informá-lo de tudo, com exceção do milagre. É pagão, porém homem bom e justo, e espero que tudo seja solucionado. Vocês vão entender mais adiante quem era esse Cornélio, que era um capitão do Império Romano, estava governando lá aquela região da Judéia, né, os judeus ficaram sob o domínio deles. Então, mas não vamos saber mais sobre ele. Então, continua. Essa proposta agradou bastante a José, pois tinha grande temor dos romanos, especialmente do recenseamento, portanto, pediu à parteira de agir conforme havia combinado. Vocês veem que o plano espiritual já tinha preparado tudo. Cornélio era um espírito já muito bom. Vocês vão conhecer ele mais adiante. Apesar de ser um capitão romano, né? Ela encontrou Cornélio ainda deitado e contou-lhe o necessário. O capitão levantou-se imediatamente, vestiu a toga, dizendo: se bem que acredite em tuas palavras, quero acompanhar-te, pois sinto forte desejo para tanto. Não deve ser longe daqui e estarei de volta à mesa de trabalho em tempo. Vamos. Satisfeita, a parteira conduziu o jovem e sincero romano até a caverna, onde ele confessou, abre aspas, sem dificuldade visito o meu imperador em Roma. Entretanto, me é difícil entrar nessa gruta. Isso significa coisa toda especial. Diz-me se sabes a razão disto, pois é judia sincera. Ela explicou. Espera um instante que terás a solução. Sem demora, ela avisou a José que o capitão se encontrava diante da caverna, faltando-lhe, porém, coragem para entrar, fato que o qual não era capaz de descobrir a razão. Ao ouvir isso, José se comoveu e disse: ó Deus, como és bom em transformar em bênção o que eu temia mais do que tudo. Por isso sejas honrado e louvado. Fecha aspas. Em seguida ele saiu da caverna, caiu de joelhos perante Cornélio, exclamando: digno representante do grande imperador, tem misericórdia com o pobre velho. Minha jovem esposa, entregue pelo templo por meio de sorteio, deu à luz uma criança. Nesta noite cheguei ontem, por isso não me apresentei antes. Cornélio, erguendo José, retrucou: não te preocupes, está tudo em boa ordem. Mas deixa-me entrar e ver como estás acomodado. José levantou o capitão, José levou o capitão à caverna, mas quando o mesmo viu a criancinha lhe dar um sorriso, ele se espantou e disse: mas Zeus, isto é raro. Sinto-me como renascido. Nunca experimentei tamanha serenidade e contentamento.
Hoje será feriado e ficarei aqui como hóspede teu. Vamos ficar por aqui no momento, encerrando a 12ª postagem, ou melhor, capítulo da vida do menino Jesus, a vida do menino Jesus.